Meu povo, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras eu nem sei dizer. É muita coisa para falar sobre mais um Barça Madrid essa temporada. Mais uma vez, o Barcelona golpeia mais forte e consegue a 4ª vitória consecutiva. Ganhou 2 títulos em confrontos diretos, 2 finais, Supercopa e Copa contra o Real Madrid, e basicamente sentencia mais um título, mais uma vez vencendo um Real Madrid em um jogo que teve muita coisa acontecendo. Se a gente for pegar os 4 clássicos dessa temporada, 4-3, 5-2, 2 vezes 7, 14, mais um 4-0, 18, mais um 3-2, 23 gols em 4 clássicos. É uma média de quase 6 gols por jogo. É isso, né? 24 dividido por 4 dá 6. São quase 6 gols em média de Barcelona e Real Madrid essa temporada. E o Barcelona ganhando todos, impondo o seu jogo, querendo jogar sempre da mesma forma. Ah, mas a defesa adiantada é arriscada. Também é arriscado ficar lá atrás e não pressionar lá na frente e não fazer a quantidade de gols que faz. Então, é uma vitória para mim. E eu vou entrar em todos os detalhes de atuações, de momentos do jogo, de atuação de arbitragem também, que vocês gostam tanto. Mas é uma vitória para mim do melhor time. É uma vitória curta para a diferença que existe entre os dois times nesta temporada. Eu não sei nas próximas o que será, mas nessa temporada existe uma diferença entre jogar futebol do Barcelona e do Real Madrid muito grande, muito grande. A diferença futebolística entre os dois times é imensa. E eu acho que pelo que foi o jogo, tirando os lances pontuais de que o Real Madrid saiu bem da linha de impedimento do Barcelona, tirando isso, pelo que foi o jogo, a forma de dominar o meio-campo, a forma de sair da pressão do adversário, a forma de ganhar os rebotes, a forma de receber a bola, tirando lances pontuais que são decisivos e que fazem parte do jogo, e não estou querendo diminuir os lances pontuais, mas o jogo jogado deixou o placar curto. 4-3 é curto para a distância dos dois times. Dito tudo isso, não é saudável que o Barcelona compita, apesar de ser uma temporada que eu acho que vai terminar talvez justa para o Barça, mas não é saudável competir saindo de um 0-2 toda hora. Saiu de um 0-2 para a Inter, saiu de outro 0-2 para a Inter, sai agora de um 0-2 para o Real Madrid, ganhou uma, perdeu uma, empatou outra, 4-3, 3-3 e 3-4, essas doideiras do Barcelona nesse momento da temporada. Para atacar tão bem, não é necessário defender tão mal, porque os 2 primeiros gols do Real Madrid eu acho que são muito mal defendidos pela defesa do Barcelona. Então é algo para a próxima temporada. Nem sempre vai ter um ataque tão espetacular como está tendo. Jogadores na fase que estão, jogadores com a capacidade goleadora que estão. Então para isso, para a próxima temporada vai ter que se defender melhor. Mas nessa tem um prêmio. E eu fico na dúvida de dizer se é justo ou não, porque talvez esse time merecesse tudo. O Barcelona joga uma enormidade de futebol, gente. O Barcelona joga muito bem. Durante a temporada, eu acho que esse sentimento foi crescendo porque a gente não sabia o quanto que ia durar e o quanto que ia competir nos grandes jogos. Até no jogo que ele perdeu, que ele foi eliminado para a Inter de Milão, ele competiu bem. Acho que no final podia ter dado um chutão, podia ter ficado lá atrás, até podia ter feito essas coisas, mas o time está moldado para tentar fazer o próximo gol. Hoje tentou administrar aqui contra o Real Madrid, um erro gerou o 3º gol do Real Madrid e quase que depois o 4º, mas o Barcelona hoje tentou o segundo tempo administrar a partida. Os primeiros 15 minutos são muito ruins do Barcelona, eu nem acho que são ótimos os primeiros minutos do Real Madrid, eu acho que eles são simplesmente ruins do Barcelona. O primeiro gol é um mau domínio do Pau Cubarsí, pede-se impedimento porque o Mbappé estava impedido. Quando a bola bate no Pau Cubarsí, que ele tenta dominar, o Mbappé começa uma nova jogada, não existe impedimento, e ele sofre o pênalti do Chesney, faz 1-0. O segundo gol não tem falta no Lamine Yamal, é uma jogada que o Lamine perde o controle, que ele tenta se jogar, era uma jogada boba de meio campo, e não foi, por exemplo, contra a Inter, que o Barcelona tomou um 2-0 aqui no Estádio Olímpico, mas no 2-0 o Ferran já tinha tido uma boa chance, e eu acho que o Dani Olmo também já tinha tido uma boa chance. Hoje não, hoje o Barcelona entrou em campo mal contra o Real Madrid. Só que a capacidade desse time voltar para o jogo é muito grande. Contra o Atlético de Madrid, aqui no 4-4 da Copa do Rei, e a gente começa a lembrar da temporada, são tantos jogos assim, né? No 4-4 da Copa do Rei, o Barça também tinha entrado mal e com 5 minutos já perdia por 2-0. Depois que faz o primeiro gol, esse time tem uma capacidade de entrincheirar o seu adversário lá atrás, de deixar o seu adversário numa cova que ele não consegue sair, até o Barcelona bater impiedosamente, enquanto não consegue pelo menos o gol de empate, e foi assim contra o Atlético, foi assim contra o Real Madrid, foi assim contra a excelente defesa da Inter de Milão.
E o Barcelona mais uma vez conseguiu se impor e atacar para buscar os gols. Primeiro do Eric Garcia, que é um jogador que neste momento da temporada mostra o tanto que ele pode ser útil, porque pode jogar bem de lateral direito, pode ajudar como zagueiro e pode jogar bem de volante também. Eu acho que ele não é titular para nenhuma dessas posições. Um time que tem as aspirações do Barça não pode ter um cara como o Eric titular, porque eu acho que ele é muitas vezes lento, ou muitas vezes pouco contundente, porque o Barcelona precisa, acho que precisa de outra coisa, mas para compor um grupo que pode jogar em 3 posições, um cara que conhece a casa como ele conhece, foi formado aqui, né? Ele foi para o Manchester City, mas ele é formado aqui e que tem a identificação que ele tem. Sai como contra a Inter, que tinha feito um gol hoje com mais um grande prêmio para a temporada de jogador de grupo do Eric Garcia. O segundo gol do Barça é um golaço do Lamine, que eu vou falar depois da arbitragem, mas este é o único lance que eu acho que pode haver reclamação, e é pro lado do Real Madrid, embora a gente esteja vendo muito mais aqui em redes sociais reclamações do lado do Barcelona, porque acham que o jogo ficou mais vivo do que deveria pela não marcação de pênalti do Tchouaméni e tal, mas no lance do segundo gol do Barça, a bola toca no braço do Frenkie de Jong, para mim é um braço aberto demais, não toca perto do ombro, não é um braço para baixo como o do Tchouaméni, aquele lance eu acho que poderia ter sido anulado, não foi, a jogada continua, tem muitos toques na bola depois, talvez isso tenha interpretado a arbitragem, que o VAR já não podia entrar porque já tinha ficado uma jogada meio velha, e sai o gol do Lamine Yamal, um golaço, né? O Lamine termina o jogo como sempre, assim, é um terror para o adversário. Eu acho que a Liga dos Campeões e o que vier depois de Nations League, de Mundial, tudo isso pode pesar para as premiações individuais. Mas a sensação de jogo do Lamine, nem os números, a sensação de jogo do Lamine para os outros jogadores nessa temporada do futebol mundial, eu acho que é muito diferente. A sensação de jogo, de espetáculo e de utilidade do que ele vai fazer. Por exemplo, ele termina com um gol. As 2 assistências de trivela que ele tenta para o Lamine que não entram, que ele tenta para o Rafinha que não entram, são 2 maravilhas. O Vini também dá uma trivela excelente para o Mbappé, né? No segundo gol do Real Madrid. As do Lamine são ainda com a defesa um pouco mais fechada, com mais curva até. A do Vini é ótima porque ela é a bola que sai do marcador e que chega para o atacante. E a do Lamine também com mais curva, com a defesa fechada, uma Rafinha cabeceia por cima e outra bola o Rafinha tenta alcançar num voo no segundo tempo e não consegue. E o Rafinha termina com 2 gols. Ele faz os 2 gols, o terceiro e o quarto do Barcelona, os gols da virada. O Lamine chama atenção pelo talento, pelo brilho, pelo lúdico, pelo colorido que ele dá. E o Rafinha é engraçado que é o trabalho, né? O Rafinha é muito bom também de fazer gol, de finalizar, de correr. O jogo, como é um jogo desse contra o Real Madrid, de ter espaço para correr, é muito melhor para o Rafinha jogar bem como ele jogou do que o jogo contra a Inter, que é um time mais fechado, que não dá espaço, que praticamente não dá para correr. O Rafinha é um cara de velocidade e ainda assim contra a Inter ele marcou no jogo deu assistência no jogo de ida, participou de um gol que acabou com o Sommer e marcou no jogo de volta. E hoje faz os 2 gols, um deles recuperando bola, que é algo que não tem o brilho e não vai para os highlights e para os lances editados maravilhosamente, mas roubar a bola faz muita diferença. E o Rafinha é um desses caras que corre, que não para, que rouba a bola e que roubou a bola para fazer o 4º gol, né? O terceiro gol tinha sido na que o Pedri rouba, mais um jogo que o Pedri chega a ganhar uma disputa física com o Bellingham no segundo tempo. Tem um corpo a corpo que ele ganha, coloca na frente, ganha de novo, pisa na bola e desafia o Bellingham. Eu sei o que eu vou fazer, e vocês? E o Real Madrid não sabia o que fazer. A diferença para mim dos times é incrível. Primeiro tempo poderia ter terminado 4-3, porque teve um lance de impedimento, que o árbitro deu um pênalti que é impedimento, que depois não é pênalti no Mbappé, e aí o VAR salvou a arbitragem, e o Barcelona faz o 4-2. Estava 3-2, poderia ser um 3-3, e vai para um 4-2, quando o Rafinha faz o 4º gol do Barça, com o Real Madrid absolutamente nas cordas, bambo, sem ter nenhuma convicção do que poderia fazer em campo. A entrada do Arda Güler não melhorou o Real Madrid como foi na Copa do Rei, o time não conseguia pressionar o Barcelona, não conseguia marcar atrás, tirando nos momentos em que o Barça foi mal, o Real Madrid não foi bem, e eu acho que é sempre muito importante dar méritos quando um time faz bem uma coisa e também reconhecer quando um time faz mal outra coisa. Não é porque o Barcelona estava jogando mal que o Real Madrid estava jogando bem. No primeiro tempo, na minha visão pelo menos, isso não aconteceu. O Real Madrid não jogou bem, apesar de ter feito 2 gols e ter tido esse lance que poderia ser um pênalti em espanhol, um pênalti a mais. Real Madrid não jogou bem, não pressionou bem o Barcelona, eu acho que não forçou os erros do Barça, foi o Barcelona que errou porque entrou mal no jogo, e depois do primeiro gol do Barcelona vira um atropelaço o primeiro tempo. O segundo tempo para mim é um pouco diferente, porque o Barça queria administrar mais o jogo, não queria correr tanto, porque estava muito cansado de 120 minutos que tinha jogado na terça-feira,
não queria também se expor tanto, então quanto menos bolas você perde, menos exposto ao contra-ataque você está, e arriscou menos. O Real Madrid em algum momento passou a jogar num 1 contra 1, fez mudanças táticas o Ancelotti para jogar num 1 contra 1 contra o Barcelona e para jogar como foi o segundo tempo da final da Copa do Rei. Aí o Hans Flick também faz uma mudança, que é colocar o Baldé no lugar do Gerard Martin, que é para ter saída em condução, se fosse difícil sair tocando, para não ser bola longa sempre. Tem um jogador que poderia romper linhas do Real Madrid em condução. Numa jogada meio besta no meio de campo, o Real Madrid recupera uma bola boba, e aí o Vini arranca muito bem para dar o passe para o Mbappé fazer o hat-trick dele no jogo, e a partida fica um pouco mais viva. Mas ainda assim se via uma facilidade do Barcelona de achar espaço, uma facilidade do Barcelona de vencer linhas, uma facilidade do Barcelona de chegar à frente. Poderia ter saído, no final, o Vítor Munhoz, né, o garoto que entrou no Real Madrid, quase fez o 4-4, mas a sensação de que o Barcelona poderia ter feito o quinto, ou no lance do possível pênalti do Tchouaméni, ou do lance do Firmín, ou no lance que o Lamine tocou para o Rafinha já no último lance da partida, ele tocou por cima, ou em outros lances que o Barcelona chegou perto do gol do Real Madrid, a sensação sempre foi, depois dos primeiros 15 minutos de jogo, que o Barcelona estava mais perto de marcar do que o Real Madrid. Por isso, para mim, o placar é curto. O placar é curto, eu acho que a vitória do Barcelona é justa, mas a diferença futebolística, tirando nessas arrancadas do Real Madrid, que hoje saiu bem melhor da linha de impedimento do Barcelona do que em outras oportunidades, e eu acho que o Barcelona estava mais cansado, pressionando pior o passe, e quando você pressiona pior o passe, a jogada sai com muito mais clareza e o passe sai muito melhor, e o cara que vai correr, ele sabe a hora de correr porque ele sabe a hora que o passe vai vir. Então o Barcelona, acho que não pressionando tão bem, permitiu ao Real Madrid lançar essa bola melhor no jogo de hoje, que deixou a partida mais viva. Sobre a arbitragem, falei do segundo gol do Barcelona, para mim deveria ter sido marcado toque de mão do Frenkie de Jong. Não é falta do Lamine Yamal no segundo gol do Real Madrid, não é impedimento do Mbappé porque o Pau Cubarsí toca e dá continuidade a um novo lance no primeiro gol do Real Madrid. Não, eu acho que não é pênalti do Tchouaméni. Estou tossindo bastante, tem muito pólen aqui. Eu acho que não é pênalti do Tchouaméni, apesar das reclamações, porque ele está com o braço para baixo, está perpendicular ao corpo, não está muito aberto, não está para o lado, não está para cima. A orientação é de que não se marque pênalti. O lance do Barcelona e Inter, que o Acerbi está com o braço mais alto, né, numa jogada com o Dani Olmo no primeiro tempo. Aquele ali eu acho que poderia ter sido marcado, e eu acho que o árbitro também deveria, eu falei isso num vídeo durante a semana, programa da TNT, que o árbitro deveria ter ido no vídeo ver o lance do Acerbi com o Dani Olmo no primeiro tempo. Esse do Tchouaméni, eu acho que também faz bem o árbitro ver para saber se o braço está mais aberto ou menos aberto. Existe alguma interpretação aí, mas eu acho que a interpretação é a correta, de que não existe pênalti do Tchouaméni. E aqui, antes de continuar para falar do último lance de arbitragem, que é o lance do Firmín, então vou falar do lance do Firmín. O Firmín toca com a mão na bola no lance que ele faz o quinto gol, que é anulado. E tem uma recomendação muito clara: se o jogador que faz o gol toca com a mão na bola, o gol não vale. Por que o árbitro vai ao VAR ver? Porque depois que ele toca com a mão na bola, o Valverde ainda toca na bola mais uma vez. Então aquilo ali poderia fazer entender que começou um novo lance. O árbitro entende que não começou um novo lance, e aí tem o gol do Firmín. Esse eu acho mais difícil de marcar o de anulado que a mão do Tchouaméni, tá? Porque assim como o toque do Pau Cubarsí faz começar um novo lance para o Mbappé não estar impedido, eu acho que o toque do Fede Valverde pode fazer começar um novo lance e a mão do Firmín já não valer mais. O árbitro entendeu assim. Eu acho que se algum lance entre os dois, a mão do Tchouaméni e esse do Firmín, deveria valer, deveria ser esse do Firmín, e a mão do Tchouaméni eu acho bem anulado. E aqui eu quero entrar num ponto que a gente já falou aqui anteriormente, que são os vídeos da Real Madrid TV. A Real Madrid TV mais uma vez fez vídeo falando da arbitragem e colocando em xeque a credibilidade do árbitro, a honestidade do árbitro, pressionando, intimidando o árbitro do jogo de hoje. Um árbitro que marcou 2 pênaltis para o Real Madrid, um deles que foi anulado por conta do VAR, mas que deu 2 pênaltis para o Real Madrid, que não deu um pênalti para o Barcelona, expulsou um jogador do Real Madrid quando o jogo estava 4-3 aos 45 do segundo tempo, aos 44 do segundo tempo, que poderia ter mudado a história do campeonato. Ele não deu no campo e não deu no VAR, e depois via VAR ainda anulou mais um gol do Barcelona. E eu tô falando tudo isso depois porque eu já falei antes que as decisões, para mim, quase todas elas foram corretas. Ainda teve um a favor do Real Madrid que poderia ter sido marcado, a mão do Frenkie de Jong.
E ainda assim, o que o Real Madrid faz a cada final de semana é pressionar, intimidar e colocar em dúvida para todo mundo a honestidade de um profissional que vem fazer o melhor que ele pode. Ele pode acertar, ele errar, fazer o melhor que ele pode. Fez isso durante toda a temporada, faz isso há muito tempo. Na final da Copa do Rei todo mundo viu, porque o árbitro deu uma entrevista e chorou e disse o tanto que os árbitros sofrem com esses vídeos e a repercussão que eles têm nas redes sociais e as ameaças que os árbitros sofrem. Fez de novo contra o Celta e fez de novo contra o Barcelona. E o árbitro hoje apitou como apitou. Acertou a grande maioria de lances difíceis, ele acertou no campo e depois no VAR também. Enfim, é pequena a atitude do Real Madrid, é baixa a atitude do Real Madrid, não condiz com o tamanho do clube do Real Madrid fazer esse trabalho institucional de colocar em dúvida a honestidade de um cara que vai apitar um jogo. Um cara não, profissional, que vai apitar um jogo de futebol. Então vale a pena falar de novo. Enfim, Barcelona ganhou. As individualidades, eu sei que vocês gostam muito também de bola de ouro, para quem que vai, para quem que não vai, e agora que perdeu a Champions fica mais difícil pro Barça, agora que ganhou do Real Madrid, 2 gols do Rafinha, ele passou o Lamine ou não. Prêmios individuais são feitos via votação, muita gente vota, então é muito difícil saber o que passa na cabeça de cada um que vai votar, se os caras estão vendo o jogo, o que eles vão dar de peso para cada coisa. Mas que Rafinha e Lamine fazem temporadas de melhor no mundo, eles fazem. Qual dos dois? Eu acho que o melhor jogador, quem pagaria ingresso para ver, o lúdico, o que na hora da dificuldade você toca bola para ele como foi contra a Inter de Milão 120 vezes para ele resolver, o Lamine. Os números do Rafinha, o Rafinha tem 56 participações em gols, gente, 34 gols e 22 assistências na temporada, em jogos grandes, contra a Inter, contra o Real Madrid, contra o Dortmund, em todos esses jogos grandes ele apareceu, o Lamine também apareceu em muitos deles, às vezes sem números, né? Contra a Inter, por exemplo, o 4-3, o Lamine termina sem nenhum número de participação em gols, apesar do jogaço que ele faz. Enfim, eu não sei quem mais pode estar, o Dembélé pode estar, o Salah pela temporada na Inglaterra, o Lautaro, um desses pode estar, que os dois do Barcelona são os dois dos que melhor jogam futebol do mundo nessa temporada, eu não tenho nenhuma dúvida de que por ali eles devem estar. Se vão ganhar ou não vão e tal, os caras vão voltar para cá ou para lá, mas eles devem estar, porque a temporada deles, dos dois, é a temporada de melhor do mundo. Cada um de um jeito, né? Rafinha, eu acho que mais trabalhador, números, entrega e todo jogo picando pedra e conseguindo construir a sua trajetória incrível dessa temporada. E o Lamine como essa grande novidade que o esporte está dando pra gente de novo. E um jogador aparecendo de maneira maravilhosa aos 17 anos, com 4 gols em clássicos. 3 gols em clássicos e tem acho que 2 assistências, né? Assim, fora os números da temporada e todos os números e a precocidade e a personalidade. É incrível. 7 pontos tem o Barcelona na frente do Real Madrid, faltam 3 rodadas para cada um. Para o Real Madrid ser campeão, ele precisa ganhar todos os jogos. Se ele empatar na quarta-feira contra o Mallorca, o Barcelona já será campeão. E para o Barcelona ser campeão, caso o Real Madrid vença todos os jogos, é ganhar ou do Espanhol, quinta-feira no campo do Espanhol, aqui em Barcelona, mas no campo do Espanhol, ou domingo do Villarreal em casa, ou no domingo seguinte do Atlético de Bilbao fora. O Barcelona tem um jogo em casa, 2 jogos fora, para vencer um e não depender do Real Madrid. Vai ser justo se o Barcelona ganhar ou quando o Barcelona ganhar. Vai ser justo. Que esse Barcelona termine a temporada com 3 títulos e uma eliminação, porque pode dizer que nem sempre você ganha em tudo, e uma eliminação honrosa como foi na Liga dos Campeões, caindo como caiu numa semifinal contra um grande time, brigando até o último minuto num sensacional 4-3, 7-6 no agregado, é bem o que entrega o Barcelona nessa temporada. É isso, gente. De Barcelona e Real Madrid, mais um jogo divertido, mais um jogo entretido, mais um jogo emocionante e que o Barcelona mostra o que ele quer fazer e consegue. Um beijo pra vocês, hein? Feliz Dia das Mães. Até mais.